Deus seja louvado por Jesus Cristo. Com a ajuda de Deus, do Senhor Jesus, nós vamos ler essa palavra, Gênesis 29. Jacó chega ao poço de Harã. Então fez Jacó a pé e foi-se até a terra dos filhos do Oriente. O capítulo 2. E olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço dava ao beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra sobre a boca do poço. No versículo 3. E ajuntava ali todos os rebanhos, e removia a pedra de sobre a boca do poço, e dava de beber às ovelhas. E tornava a pôr a pedra sobre a boca do poço no lugar. No versículo 4. E disse-lhe Jacó: Meus irmãos, de onde sois? E disseram: Somos de Harã. No versículo 5. E ele lhe disse: Conhecei a Lobão, filho de Noá? E disseram: Conhecemos. No versículo 6. E disse-lhe mais: Está ele bem? Disseram: Está bem. E eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. No versículo 7, ele disse: Eis que ainda é muito dia, não é tempo de juntar o gado. Dai de beber às ovelhas e ide e apacentai-as. No versículo 8, e disseram: Não podemos até que todos os rebanhos se ajuntem e remova a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Jacó encontra Rebeca. E estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas do seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Lobão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Lobão, irmão de sua mãe, chegou a Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Lobão, irmão de sua mãe. No versículo 11, Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. No versículo 12, e Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai, que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou ao seu pai. No versículo 13, e aconteceu que, ouvindo Lobão as novas de Jacó, filho de sua mãe, correu-lhe ao encontro e abraçou e o beijou e o levou à sua casa. E contou ele a Lobão todas as coisas. No versículo 14, então Lobão disse-lhe: Verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele 1 mês inteiro. No versículo 15, depois disse Lobão a Jacó:
porque tu és meu irmão, hás de servir-me de graça? Declare-me qual será o teu salário. No versículo 16, e Lobão tinha 2 filhas, e o nome da mais velha era Leia, e o nome da menor Raquel. No versículo 17, Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante, e formosa e vista. No versículo 18, e Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. No versículo 19, então disse Lobão: melhor é que eu ta dê do que a dê a outro varão. Fica comigo. No versículo 20, assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram os seus olhos como poucos dias, pelo muito que o amava. Lobão engana Jacó. E disse Jacó a Lobão: dai-me mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. No capítulo 22, então ajuntou Lobão a todos os varões daquele lugar e fez um banquete. No versículo 23, e aconteceu à tarde que tomou Leia, sua filha, e trouxe-la, e entrou a ela. No versículo 24, e Lobão deu sua serva Zilpa a Leia, sua filha, por serva. No versículo 25, e aconteceu pela manhã, ver que era Leia, pela que disse a Lobão: por que me fizestes isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? No versículo 26, e disse Lobão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se diante da primogênita. No versículo 27, cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servirei comigo. Jacó casa com Raquel. E Jacó, no versículo 28, e Jacó fez assim e cumpriu a semana destas, e então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. No versículo 29, e Lobão deu sua serva Bila por serva, e Raquel, sua filha. No versículo 30, e entrou também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Leia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. No versículo 31, vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu a sua madre, porém a Raquel era estéril. O nascimento a Jacó de 12 filhos e uma filha. No versículo 32, e concebeu Leia e teve um filho, e chamou seu nome Ruben, dizendo: porque o Senhor
atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. No versículo 33, e concebeu outra vez e teve um filho, dizendo, porquanto o Senhor viu que eu era aborrecida, e me deu também este, e chamou seu nome Simeão. No versículo 34, e concebeu outra vez e teve um filho, dizendo, agora esta vez se juntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamo seu nome Levi. No versículo 35, e concebeu outra vez e teve um filho, dizendo, estas vezes louvarei ao Senhor, por isso chamou seu nome Judá, e cessou de ter filhos. São esses o versículo que nós ajudamos, que nós lemos, né? E Jacó casou com a filha de Labão, e ali Deus fez promessa e ele casou com as filhas, né? E era naquela época era parente de seu pai, parente da sua mãe, então casava e as famílias elas não se desgarravam, e que até o dia de hoje, né? Tem família que segue esse mesmo padrão de vida, família sempre ali fazendo a família, suas sementes se multiplicar sobre a terra. Essa é a palavra que Deus mandou, né, nesta manhã de quinta-feira, né? Que o que Deus promete, Deus cumpre nas nossas vidas, né? Então, Deus que abençoe a todos pela graça, pelo amor que Deus tem dado no vosso coração. Não importa a dificuldade, não importa o que você está passando, mas tenha certeza que no seu tempo o Senhor Deus, Ele vai confortar o seu coração e vai dar aquilo que é da sua vontade. Aquilo que é bom para nós, o Senhor passa para nós, mas tudo no seu tempo. Se Deus te prometeu, Ele vai te dar, mas não seja ansioso, não seja ansiosa, tá? Busca Ele e só dê a Ele graças e peça com fé que Ele lhe concederá. Que Deus te abençoe e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém? Que Deus abençoe.